Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e lá vem mais polêmica com a arbitragem. Dessa vez foi no topo da tabela, no jogo entre Flamengo e Fortaleza. Na partida, os juízes conseguiram errar para os dois lados, deixando os dois times extremamente irritados antes, durante e após o jogo. O Fortaleza venceu o Flamengo por 2-1 e o rubro-negro perdeu a liderança. Os gols do Fortaleza foram de Wesley, Contra e Lucero, enquanto o Pedro marcou para o Flamengo. A torcida do Fla vaiou e protestou, especialmente contra o volante Alan, mas as maiores críticas foram para os árbitros. Para começar, eles marcaram um pênalti para o Flamengo quando o jogo ainda estava 1-0 para o time cearense. Esse lance gerou um baita debate, alguns concordando com o juiz e outros dizendo que os cariocas estavam sendo favorecidos. Esse aqui é o lance do pênalti marcado para o Flamengo contra o Fortaleza, um pênalti do Pedro Augusto no Pedro. O Pedro vai chutar e acaba chutando a perna do jogador do Fortaleza. Vai mudar o ângulo aí, vocês vão ver o que acontece. Primeiro esse ângulo do lado aqui. E realmente, pessoal, tem um toque, mas o toque é do jogador do Flamengo. Observem que em momento algum o jogador do Fortaleza muda a posição do pé dele aí para acertar o Pedro. Ele pisa, olhem só, a passada e o Pedro chuta ele. E a Edna viu o pênalti. A Edna marcou o pênalti, o VAR revisou e convenhamos, o VAR nunca que vai desmarcar um pênalti pro Flamengo. A não ser que seja algo assim muito claro. Como aqui houve um toque, mesmo que o toque foi do chute do Pedro no jogador do Fortaleza, é óbvio que o VAR não vai desmarcar. Não tinha nem o que esperar aqui. Mas olhem aí o lance que acontece, que o jogador do Fortaleza tá na passada, tá correndo normal, e o Pedro vai chutar ele. A passada e o Pedro chuta o jogador do Fortaleza. Tem um toque sim, pessoal, olhem só. Nessa passada aqui, ó, o jogador do Fortaleza tá correndo, ele pisa, né, porque ele tem que pisar, ele não sabe voar ainda. E aí o Pedro acerta aqui, ó, podem ver, ó, no momento do chute, o Pedro acerta ele e a Edna viu o pênalti. Esse pênalti marcado deixou os cearenses bastante indignados, mas pelo outro lado do país, os cariocas acharam que o pênalti foi bem marcado e que o jogador do Fortaleza até merecia um cartãozinho. O jornalista Vene Casagrande, o Vene Casagrande, que é um dos jornalistas que cobre o Flamengo, também comentou sobre o assunto. Se liga só. Responsável pela arbitragem, ela teria marcado falta ou ao menos o VAR teria chamado a Edna para poder analisar o lance, porque na minha concepção foi falta em cima do Wesley. Depois que tomou o gol, o Flamengo não sentiu o gol, foi amplamente melhor no primeiro tempo, a verdade é essa. Inclusive no primeiro tempo foram 13 finalizações a gol, sendo 3 no gol e uma na trave. O Pedro colocou uma bola na trave. E o Flamengo conseguiu um empate através de um pênalti muito polêmico também, que nas redes sociais todo mundo falando, só deram porque é Flamengo, mas gente, tem vídeo nas redes sociais mostrando que em um lance extremamente parecido, no ano passado, o Flamengo teve um pênalti no jogo contra o Cuiabá, ou seja, um pênalti a favor, com um lance extremamente parecido. A gente pode discutir se foi pênalti ou não. Eu acho que até que não foi. Mas a Edna, ela seguiu aquilo que a arbitragem vem dando aí no decorrer dos últimos meses e até anos. Então teve coerência da arbitragem. Assim como eu não achei que foi pênalti do Flamengo contra o Cuiabá no ano passado, eu também não achei agora, mas teve coerência. E no ano passado não teve essa repercussão toda nas redes sociais. Por quê? Porque foi contra o Flamengo. Agora que é a favor do Flamengo tem essa repercussão toda. Mas olha, se o Vene achou isso, também teve outros jornalistas que discordaram dele, como o famoso Mauro César, que fez uma análise sobre o lance e discordou completamente da marcação. Não marcaria nada. Para mim o lance é normal, um gol legal do Fortaleza e o pênalti para mim não existiu. O Flamengo fez um gol de pênalti que não existiu. É a minha opinião. Mas as reclamações não foram só do lado do Fortaleza. No Flamengo, um gol anulado do Gabigol no finalzinho do jogo também causou polêmica com a arbitragem. Nem todo mundo concordou com a anulação, especialmente o volante Gerson, que criticou o juiz logo após o apito final. Gerson, boa noite. Fala um pouquinho sobre como é que você viu o desempenho hoje. A gente sabe que o prejuízo na tabela acontece porque o Palmeiras vence, então assume a liderança, mas sobre o desempenho do Flamengo hoje, como é que você avalia? Boa noite. No meu modo de ver, fizemos um bom jogo. Acabamos sofrendo o gol ali no começo, onde dá uma complicada, onde você sai perdendo o jogo muito cedo. Conseguimos empatar a partida, controlamos o jogo, tivemos chance de fazer o 2-1, não fizemos. E depois, no começo do segundo tempo, a gente muito bem no jogo, onde teve um contra-ataque ali, onde tomamos o segundo gol. Tentamos o tempo todo, tivemos oportunidade de empatar o jogo, empatamos o jogo ali, mas infelizmente, no meu modo de ver, eu acho que o impedimento é quando a bola toca no adversário, ali no meu modo de ver, no que eu pude ver ali,
eles já traçaram a linha quando a bola já estava saindo, aí o Gabi já estava um pouco mais na frente, mas também não é desculpa, levantar a cabeça e dar seguimento. Gerson, vocês vão ter um período agora até o próximo jogo, cerca de 10 dias aí para poder treinar, e vão ter o retorno de vários jogadores que desfalcaram o Flamengo nesse período de Copa América. Como é que você acha que é o balanço desse período de vocês, sem tantos jogadores importantes, muitos titulares? Foi positivo, foi negativo? Como é que você viu esse período sem esses jogadores? Cara, jogadores importantes de altíssimo nível de seleção, mas nosso grupo é muito forte. No meu modo de ver, fomos bem, não fomos mal, fomos bem. Enaltecer a força do grupo mais uma vez, e vai ser importante também a volta deles. Agora ter o tempo que a gente tem para treinar e esperar o próximo jogo. Obrigado, Gerson. Além disso, teve outro lance que deu o que falar, o primeiro gol do Fortaleza, que foi um gol contra do Wesley. Esse gol deixou uma galera do Flamengo maluca, especialmente o técnico Tite. Segundo eles, o lateral sofreu uma falta do jogador do Fortaleza, e isso deveria ter sido analisado pelo VAR. Na entrevista coletiva, Tite reclamou desse lance e cobrou que tivesse marcado falta no lateral. Se liga só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pode inverter um pouquinho? Posso? Os comentaristas de vocês viram falta? Quando a gente está no ar, o que acontece quando dá um toque? Desequilíbrio. O lance foi falta. Categoricamente foi falta. Eu não tô. Agora eu estou falando como. Eu já tenho suficientemente experiência, professor, jogador, que também trabalhava nessa função e quero corroborar. Foi falta, há um desequilíbrio do atleta. É notório, é claro. E quando o Tite veio reclamar, o Tite atleta, eu falei, Tite, tu não pode falar, porque tu sabe que é zagueiro, quando a bola, quando tu toca, tu desequilibra quando está no ar. Cara, a gente foi falta. Só. E não é problema da Edna, ela tem que ser ajudada. Como é o nome do cara? Caio Marques. Interpretação. Nas redes sociais, os flamenguistas também ficaram revoltados com o juiz desse lance, cobrando que a árbitra Edna Alves marcasse falta. Falta clara no Wesley. Mais uma contra o Flamengo, né, dona CBF Futebol? A pior arbitragem do mundo, e sempre paulista apitando. Depois falam que o Flamengo que rouba. O cara do Fortaleza empurra o Wesley na área e a arbitragem diz que não foi nada. Mas o Fortaleza também não ficou nada contente com o juiz. O CEO do clube, Marcelo Paz, falou para as câmeras sobre a arbitragem e achou lamentável como os times menores sempre ficam para trás em relação aos que têm mais visibilidade na mídia. Com o jogo encerrado, a torcida do Flamengo vaiou seus jogadores e deixou claro que não vão aceitar empates e derrotas que façam o Fla perder pontos para times que estão embaixo dele na tabela. Isso gerou muita discussão nas redes sociais, especialmente porque o time vinha de boas atuações nas últimas partidas. O técnico Tite foi totalmente contra as vaias e pediu aos torcedores que não façam isso para não humilhar os jogadores e não colocar ainda mais pressão neles quando estiverem com a bola nos pés. Mas o fato é que o jogo terminou em 2-1 para o Leão, que venceu e tirou o Flamengo da liderança, para desespero dos flamenguistas que já começaram a se irritar com o técnico Tite. Com toda essa polêmica, vamos ficar de olho para ver se a CBF tomará alguma ação ou simplesmente vai dar uma ignorada nesses problemas.